E aí galera, tudo bem? Pessoal, na aula de ontem eu falei um pouco sugeri para vocês uma pesquisa sobre a proposta de uma greve nacional dos entregadores no Brasil. O nosso propósito aqui não é discutir se essa greve vai funcionar ou não vai, se a gente vai de fato ter uma paralisação desses trabalhadores, mas é verificar que de alguma forma vem surgindo uma organização voltada para tentar reivindicar uma relação de trabalho diferente, já compreendendo que nós estamos diante de um cenário, um avanço na precarização do trabalho. Então, esse é um ponto fundamental para considerar o capitalismo do século XXI. Eu queria falar dessa forma de organização dos trabalhadores. Então, os trabalhadores, historicamente, foi a organização dos trabalhadores que garantiu direitos. Então, por exemplo, quando nós temos uma referência histórica, falar do capitalismo no século XXI, a gente precisa voltar um pouco no tempo e retomar um pouco o raciocínio que nós inclusive já falamos nas aulas de geografia sobre a evolução do capitalismo. Então, como é que o capitalismo evoluiu? O capitalismo evoluiu principalmente a partir das revoluções industriais. A Revolução Industrial ela representa o ápice. Então nós temos uma primeira revolução que vai ter um efeito mais localizado no contexto europeu, sobretudo o Reino Unido. Nós temos a segunda revolução com o advento da energia elétrica, do petróleo, que ela já atinge toda a Europa, América do Norte, Japão, que é a segunda revolução industrial. Mesmo durante a segunda revolução industrial, como era a condição dos trabalhadores? Qual era a condição da chamada classe operária? Então, o início da segunda revolução industrial, o início do século XIX, mostrava uma situação muito complicada para os trabalhadores. Não havia nenhuma regulamentação do trabalho em relação à jornada, a tempo de trabalho, a nível de salário, as condições de saúde dos trabalhadores nas fábricas. Então, o trabalho era pesado, tinha um índice de acidentes muito alto. O que garantiu uma situação melhor? O que de fato melhorou a condição desses operários? Foi a organização dos trabalhadores. Os trabalhadores se organizarem em sindicatos, em associações e pressionarem o empresariado, pressionarem os donos das fábricas, os seus patrões. E o único instrumento, historicamente, o único instrumento efetivo de pressão era a paralisação das atividades. Então, uma questão importante para a gente compreender, e aí o Thomas Piketty, que é um dos autores que eu estou usando como referência aqui, eu já apresentei para vocês nas primeiras aulas, ele reforça uma visão proposta pelo Marx de que é o trabalho humano que garante o lucro do empresário. Então, é a partir do trabalho humano que você tem a produção, da exploração do trabalho humano, é a exploração do trabalho humano que garante o lucro. Se o objetivo final, principal do empresário, do dono da fábrica, é justamente alcançar o lucro, qual seria a melhor forma de pressão? Dos trabalhadores. Os trabalhadores são uma necessidade para o dono da fábrica, sem ele não tem produção, sem eles não tem produção. Os trabalhadores entendem essa correlação de forças. Se um trabalhador individualmente vai questionar por melhores condições de trabalho, os salários, o seu patrão, ele pode ser demitido. Se todos os trabalhadores juntos se unirem, apresentarem uma pauta de reivindicação e usar como forma de pressão a greve, que é a paralisação das atividades, o dono da empresa vai necessariamente negociar. Então, isso valeu muito durante todo o contexto do século XIX, século XX. Foi a organização dos trabalhadores que foi criando limitações para a exploração do trabalho e garantindo o que nós chamamos hoje de direitos trabalhistas. Então, foi a luta dos trabalhadores que foi, e aí a representação dos trabalhadores nos espaços de poder, que foi alcançando
melhores condições de trabalho e foi alcançando direitos trabalhistas. Agora, como que a gente transfere essa situação para o cenário do século XXI, em que nós vivemos uma desindustrialização, né? As fábricas hoje utilizam muito menos força de trabalho humano, elas usam muito mais equipamentos, máquinas, então nós vivemos um desemprego estrutural, as relações de trabalho estão se modificando, então as pessoas estão trabalhando de uma forma muito mais independente, né? Sem cada vez mais as pessoas começam a trabalhar sem vínculo empregatício, então essa capacidade de mobilização ela está reduzida. Então, como é que nós vamos garantir, como é que os trabalhadores do século XXI, que não têm um vínculo empregatício e acabam considerando o cenário, por exemplo, dos entregadores, desses profissionais de aplicativos que eu estou relatando aqui para vocês, como é que eles vão se organizar para pressionar? Então, esse modelo de organização do século XX, ele não vai caber mais. O modelo do próprio sindicalismo, da organização sindical, ele precisa ser revisto. E os trabalhadores vão ter que se organizar de outra forma. Então, eu estou trazendo mais elementos para que vocês possam observar esse movimento desses trabalhadores e a gente pensar nessas organizações. Como é que os trabalhadores poderão se organizar nesse novo contexto do século XXI? De que forma? E qual é o papel da sociedade nessa mobilização? Tá? Então, essa é a pergunta que eu quero lançar para que vocês tanto acompanhem essa mobilização que eu citei na aula de ontem, quanto vocês reflitam sobre essa organização. Entendam que a gente pode ter opiniões diferentes, as pessoas podem ter opiniões diferentes sobre o papel dos sindicatos, mas na prática, a organização dos trabalhadores ela tem um papel importante na preservação do emprego e na preservação dos direitos. E o que nós estamos vivendo no mundo de hoje é uma diminuição dos direitos, certo? Mas o tema agora é pensar sobre a organização dos trabalhadores nesse capitalismo do século XXI. Tudo bem? Então eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês. Boa semana e eu vejo vocês na quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tudo de bom.